Eu convido o doutor, professor Elias Facuri e o doutor, professor Antônio Último, da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Antônio Último de Carvalho, que tem último no nome, mas para mim é o primeiro nas minhas maiores considerações da vida do que é um veterinário, do que é um técnico, do que é um professor. É médico veterinário formado pelo UFMG em 1976. É mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1983. Tem doutorado pela Universidade Federal de Viçosa em 1996. É professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma salva de palmas, professor Antônio Último. Professor Dr. Elias Facuri é médico veterinário pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1986. É mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1992. É doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2004. É professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E eles vão falar sobre as doenças que se tornaram vilãs nas vacas de leite, como controlá-las. Uma salva de palmas para o doutor Elias Facuri. Um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer aí a Futura, na figura do Paulo, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É uma grande honra e achei ótima a apresentação do Paulo aqui, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Que é saúde de vacas. E na verdade toda saúde de vacas passa pelo rumen, não tem jeito de separar isso aí, né, Paulo? Então é muito interessante. E fiquei muito feliz de ver vários alunos aqui na frente hoje, ex-alunos, né? Que já estão de cabelo branco igual o meu, igual o do último, né? E estão fazendo aí essa sucessão, e eu acho que é isso que a gente sempre preza muito e espera que aconteça. O professor Último pediu que eu falasse aqui sozinho, porque o nosso tempo é curto e a gente pode... Quem já assistiu uma aula, quando nós dois estamos juntos, sabe que a aula não acaba, né, Paulo? Então esse é um grande problema. Né? Mas muito obrigado pelo convite, Isnei, o Paulo. É um prazer muito grande estar aqui e a gente sempre admira muito a forma que vocês conduzem as coisas e essa ousadia, né? Tem que ousar um pouquinho para chegar lá. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre algumas doenças que se tornaram vilãs na pecuária de leite, algumas muito antigas, só mudaram um pouquinho a cara, tá? E nós vamos tentar trazer um pouquinho dessa história aí da sanidade. Nós estamos lá na Escola de Veterinária da UFMG, é uma escola com 95 anos de ensino, e eu acho muito legal nessa escola que o símbolo é um boi. E ele é um boi justamente porque nós estamos dentro do estado de maior produção leiteira do país. Então a importância da escola está inserida nesse contexto, gerando tecnologia, gerando conhecimento, formando pessoas para trabalhar nessa área. Tá? Quando eu me formei em 86, quando o Último formou em 75, com certeza nós não sonhávamos em ver isso aqui. Né? Eu não sonhava em ver essa vaca ou em ver uma evolução tão grande na pecuária de leite e de corte como a gente vê hoje. E uma coisa que não muda é isso aqui. Toda a sanidade, toda a saúde dentro do rebanho está relacionada a tudo que a gente faz lá dentro. Não existe um fator só que determina o êxito ou problemas dentro da fazenda. Então, principalmente os problemas são multifatoriais. E o êxito também é multifatorial. Qualquer produtor, para ter êxito, é porque ele está fazendo um tanto de coisa bem feita. Não é uma coisa só. Da mesma forma, as enfermidades, para ocorrerem, elas são multifatoriais. Muitas vezes a gente visita fazendas que está todo mundo procurando um agente novo de doença, uma coisa nova que está causando problema, e quando a gente vai ver, os problemas ocorrem por somatório de vários fatores que nós chamamos de fatores de risco. Fator de risco é tudo aquilo que aumenta a chance de um problema ocorrer. Tá? Então nós temos que ter isso em mente. E o nosso grande objetivo sempre é esse aqui, reduzir prejuízo por doenças associadas ao manejo. Tudo que a gente pode evitar, a gente vai tentar evitar por aqui.
Nós vamos falar muito mais hoje de vacas do que de bezerro, então nós resolvemos falar mais de vacas. E a gente observa o seguinte, no mundo inteiro nós temos 2 momentos de descarte involuntário de vacas ou de morte de vacas. Primeiro é aqui no período logo após o parto, né, nos primeiros 100 dias após o parto, que é o chamado período de transição, né, que seria aí as primeiras 3 semanas após o parto. Então esses problemas, principalmente distúrbios metabólicos associados aqui com o parto, determinam uma frequência alta de enfermidades. 70% dos problemas de vacas de leite ocorrem nos primeiros 30 dias pós-parto, e isso determina uma certa taxa de perda, de descarte involuntário aqui. É claro que ele é maior nas vacas mais velhas e menor nas vacas mais novas. E aqui na frente nós vamos descartar vacas por baixa produção de leite, por problemas reprodutivos, normalmente vacas gordas. Qual que é o meu problema? Quando essas taxas de descarte involuntário são altas, quando eu perco muita vaca dentro da fazenda, o meu rebanho não cresce. E quando a gente alia perda de vaca e uma recria mal feita, aí que ele não cresce mesmo, eu tenho que sair comprando vaca. Tá? Então, se a gente quer ter sucesso na fazenda, nós temos que olhar 2 categorias principalmente. Bezerros, especialmente até os 30 dias de vida, e vacas no período de transição. Se a gente olhar para essas 2 categorias dentro da fazenda, nós vamos estar tendo muito sucesso. Se essas 2 categorias andarem mal, nós vamos diminuir o tamanho do rebanho ano a ano, e isso significa um grande prejuízo. Nós estamos vendo hoje fazendas que fazem leilão, que vendem um excedente de novilhas enorme, porque fazem muito bem a cria das bezerras, a recria das novilhas, e tem uma taxa de descarte baixo, de descarte involuntário de vaca. Então a gente só consegue crescer observando isso. Nosso rebanho pode estar a pasto, né? É muito bonito a gente ver uma cena dessa, porém eu não estou mostrando aqui a beirada do curral, a trilha que esse animal anda, esse animal debaixo de chuva, de sol, né? Então assim, à medida que a gente vai especializando os animais, nós vamos tendo problema com carrapato, com estresse térmico, com lama, com umidade excessiva, e isso determinou muito o gado de leite ir para os confinamentos. Eu acho que nós estamos vivendo essa fase agora, né? E nós temos que estar preparados para esse novo desafio aqui, que são os animais em confinamento. Essas vacas estão extremamente produtivas. Alguns produtores, quando levaram as vacas para o confinamento, não acreditaram na genética que tinha na mão, né? Então a gente tinha rebanhos aí de 18 litros, variando aí de 23 litros de leite no período de inverno e 15 no período de verão, né? E quando levou isso para o galpão, nós temos 30 litros de média durante o ano, 35 litros de média durante o ano. Então, assim, isso tem mudado bastante, mas são novos desafios que chegam aí para a gente, independente do sistema. Aqui mostrando um compost, né? Também tem lá os desafios do compost barn. Compost barn é um sistema que tem aumentado muito rápido, né? Nós fizemos um levantamento ali no Alto Paranaíba para fazer um experimento lá, e nós tínhamos mais de 300 produtores já ali no Alto Paranaíba com compost barn. Então, assim, é uma nova tecnologia, nós temos muito para aprender com ela, né? Mas nós já enxergamos alguns fatores, tanto fatores positivos quanto negativos no sistema. O professor Último tem uma definição que eu acho ótima, que não existe sistema bom ou ruim, existe sistema bem manejado ou mal manejado. Tá? Então é isso que nós temos que pensar aqui dentro. Toda vez que a gente confina, quais os benefícios que nós temos? Nós temos melhor controle das condições ambientais, nós tiramos o animal do barro, nós tiramos os carrapatos, né? Os carrapatos fazem um estrago danado na nossa região, nesses animais. A gente tem uma maior uniformidade da alimentação, né? É muito interessante para o nutricionista, né, Paulo? É muito mais difícil fazer uma nutrição a pasto do que uma nutrição com tudo no coxo, que você consegue medir ingestão, medir qualidade da forragem, não há mudança da forragem. O pasto, a gente tem mudança todo mês da qualidade da forragem. Então, você tem uma uniformidade da alimentação. Nossa terra está ficando cara, né? Então, nós temos uma melhor utilização da área, com uma maior produtividade por hectare. Então, a gente consegue ter várias coisas, e aumentando, então, produção e aumentando produtividade. Mas nós temos um desafio. Nós temos uma densidade animal muito maior.
Então, o risco das doenças infecciosas, ele se apresenta de uma forma muito mais intensa aqui, né? Então, essa disseminação, ela ocorre muito rápida. Quando a gente pensa em dejeto, o dejeto hoje, para mim, ele não é dejeto, é um grande de um investimento, é uma grande benesse, né? Quando a gente olha esterco como adubo, e a gente pensa em composto orgânico para as lavouras, a gente muda totalmente essa visão do dejeto. Mas, de qualquer forma, nos sistemas confinados, nós temos que saber o que nós vamos fazer com isso. Nós já vimos sistemas confinados onde o dejeto era jogado em curso de água, e não tem condição da gente aceitar isso hoje. Mas ela, na verdade, é uma grande oportunidade. Aí nós passamos a ter problema com qualidade de ar dentro dos confinamentos. Inclusive doenças que a gente não via muito a pasto, como, por exemplo, doença respiratória, a gente passa a ver mais dentro dos confinamentos, tanto do compost quanto do freestall. Tá? Então, a gente tem que pensar aqui que está mudando alguma coisa. E o controle do estresse térmico. Muitas vezes a gente faz uma instalação, faz um galpão, pensando que vai resolver o problema do estresse térmico. E a gente observa que isso sozinho não resolve o problema de estresse térmico. Nós vamos ter que lançar mão de ventilação, de água, né? E para resolver o problema de estresse térmico. Só construir o galpão, a gente põe os animais na sombra. Isso não quer dizer que nós resolvemos o problema de estresse térmico. Então, nós temos vários riscos, principalmente relacionados aí com as doenças infecciosas, várias delas. Eu coloquei aqui tuberculose, brucelose. Mas nós estamos no século XXI e vamos falar disso? Vamos falar disso, né? Vamos falar disso. Isso aqui dentro do composto ou dentro do freestall é um caos, tá? E se a gente pensa um dia em exportar alguma coisa, exportar leite, nós temos que pensar que nós vamos ter que estar livre dessas doenças, tá? Então nós temos que pensar nisso. Como no gado de corte já tem uma cobrança muito grande na exportação, por exemplo, em relação à tuberculose, né? Então nós temos que pensar seriamente nisso aqui. As doenças de casco mudaram de cara, e aí tem um negócio interessante, instabilidade para tristeza parasitária. Então nós vamos tentar discutir um pouquinho sobre esses aspectos aqui. Bom, um conceito importante é que várias dessas doenças se apresentam na forma subclínica, tá? Então, muitas vezes, a gente tem, o melhor exemplo aqui é mastite. Para cada caso de vaca com grumo no leite, eu tenho 20 a 40 vacas com CCS alto, tá? E o CCS alto, qual que é o maior problema dele? Não é o custo, não é o preço que o laticínio te paga pelo CCS, mas é a diminuição da produção de leite que a vaca vai apresentar. E isso é um problema sério, porque essa diminuição é crônica. E são vários animais. Então, acaba que o custo da doença subclínica é muito maior do que o custo da doença clínica. E aí nós temos já, acho que o Paulo falou bastante, de acidose subclínica, por exemplo. Uma vaca com uma diarreia lá com acidose, ela está aqui em cima, mas a doença subclínica, a acidose subclínica está aqui. Tá? E nós temos que pensar nela. Ela, ao mesmo tempo que até um certo ponto aumenta lá o propiônico, aumenta a produção do animal, mas em determinado momento ela pode declinar a saúde do animal. Então nós temos que pensar nisso. Então essa ideia da doença subclínica é muito importante. Eu acho muito legal comparar isso aqui, né? Se a torneira estraga e fica vazando esse tanto de água, a gente vai correndo e arruma. Mas esse pinga-pinga aqui, fica um ano essa torneira pingando, até a gente falar assim, vou lá colocar um veda-rosca aí nessa rosca. Tá? Só que eu perdi milhões de litros de água aqui durante um ano. E às vezes eu perdi 100 litros aqui durante uma hora. Mas essa aqui eu vou lá e arrumo correndo. Tá? Então, muitas vezes, doenças que levam o animal à morte, por exemplo, nós tivemos um surto de tripanosoma aí na região, todo mundo correu atrás. Todo mundo saiu correndo, né? Porque matava as vacas. Mas ninguém falou de leucose. A mesma transmissão, a mesma forma de transmissão do tripanosoma é a mesma forma de transmissão, por exemplo, da leucose bovina, né? E ninguém falou disso. Então a leucose é essa aqui, está pingando ali. Todo dia nós estamos perdendo um pouquinho em relação a essa doença e não estamos falando dela. Tá? Então são várias doenças, algumas infecciosas, outras metabólicas, outras do sistema digestivo, né? E esse conceito de enfermidade é muito importante, lembrar que elas não são apenas infecciosas. Eu queria começar um pouquinho falando sobre doenças do período de transição, né? Então, a vaca ali ao redor do parto, ela passa por vários desafios
que são intrínsecos. Ela vai viver isso mesmo, isso faz parte da vida da vaca. Então ela seca, evolui a glândula mamária, ao mesmo tempo que evolui a glândula mamária, o útero dela está crescendo muito. A vaca, após 200 dias de gestação, tem um aumento de demanda de nutrientes para o crescimento fetal muito grande. 2/3 do crescimento fetal vai se dar no último terço da gestação, né? Então, ao mesmo tempo que o útero está evoluindo, o feto está crescendo, o útero está crescendo. Tá? O úbere dela está ali parando de dar leite e ela está se preparando um bezerro lá no útero. Depois, o que tem? Isso aumenta a demanda de energia, aumenta a demanda de proteína, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a demanda de microminerais, de vitaminas, né? Então, nós temos toda uma mudança no requisito nutricional dessa vaca. Aí ela pare, né? Tudo isso associado aos hormônios que ela produz, que muda muito aí, né? Nós vamos ter um aumento do estrógeno, um aumento da prolactina, um aumento da ocitocina, um aumento do hormônio de crescimento. Tudo isso pode, tem a colostrogênese, então tudo isso somado leva a vaca a uma menor atividade imune, então ela tem uma imunossupressão nessa fase, que a torna mais susceptível às doenças, e aí ela ainda tem que adaptar o rumen. Eu estou com uma vaca ali seca, comendo muito volumoso, eu passo ela por um período de pré-parto comendo volumoso e um pouco de concentrado, e depois ela para e vai dar 30 litros de leite e vai entrar numa dieta com uma relação concentrado-volumoso alta. Então eu tenho que lembrar que eu tenho que adaptar esse rumen. Então são muitos fatores que essa vaca está passando em quantos dias, gente? Em 60 dias. Ela passa por tudo isso praticamente em 60 dias. Tá? Então é por isso que muitas vezes isso vai determinar ou não a ocorrência de várias enfermidades. E essas enfermidades, elas já estão preditas no pré-parto. Então, sempre olhar o pré-parto. Por exemplo, quando eu olho esse pré-parto aqui, ó, as vacas são lindas, mas são obesas. Eu não acho uma vaca aqui em score corporal adequado para o parto. Então, o que vai acontecer com essas vacas? Elas vão ter uma mobilização de gordura maior, por causa do balanço energético negativo no pós-parto, e vão me dar problema no pós-parto. Tá? Mas elas estão bonitas aqui, mas eu não estou enxergando a saúde metabólica dessas vacas. Tá? E essa aqui já é o contrário, eu já estou vendo um grupo de vacas muito magras, né? Então também eu não quero isso. Isso aqui é muito frequente agora na seca, no final da seca, onde o produtor não está tendo volumoso para todo mundo, dá volumoso para as vacas em lactação e esquece das vacas secas. E aí também nas maternidades, muitas vezes problemas de casco. A vaca está gorda com problema de casco. Essa vaca, na hora que parir, o que vai acontecer com ela? Ela não consegue ingerir a quantidade de alimento que ela tem que ingerir, porque ela está manca, né? E ela está gorda, então ela mobiliza gordura numa rapidez muito grande e vai ter cetose. E essa vaca é uma vaca já problema para mim. E essas condições, né? Qual é a condição que eu estou dando no pré-parto? Tem área de coxa adequada? Tem controle do estresse térmico? Essas vacas têm conforto? Ou elas estão sujeitas a situações que vão diminuir o consumo delas pré-parto? Tudo que eu não quero é diminuir o consumo de vaca pré-parto. Tá? E aí vem os problemas, né? Então a vaca começa, muitas vezes, uma hipocalcemia. Hoje a gente praticamente não vê vacas com hipocalcemia subclínica, aliás, clínica, aquela vaca que deita, fica tremendo, com timpanismo. A maioria dos casos são subclínicos, é o cálcio abaixo de 8,5 mg por decilitro, que a gente não consegue enxergar os problemas, mas que talvez um dos principais associados seja a retenção de placenta. Aí a vaca tem uma retenção de placenta, a gente já está vendo aqui no chão, essa vaca reteve placenta e já tem uma metrite puerperal aguda, muito grave, né? Essa metrite puerperal já leva essa vaca a um quadro que nós chamamos de endotoxemia, aí ela diminui motilidade gastrointestinal, essa vaca desloca bomazo, tá? E aí começa, ela desloca bomazo, ela não consegue comer, mas ela está produzindo leite, ela começa a consumir gordura corporal e entra em cetose, aqui 5,6 milimol de beta-hidroxibutirato, né? E isso tudo pode, por exemplo, levar a desenvolvimento de uma laminite. Então, o que eu queria mostrar com esse slide é que isso aqui é real, é caso real, é a mesma vaca. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Quando uma coisa começa, desencadeia todas as outras. Então, se a gente fizer mal feito o período de transição, a gente não vai ter só retenção de placenta.
A gente não, né? As vacas. Não vão ter só retenção de placenta. Elas vão ter várias doenças que estão associadas. Uma vai desencadeando a outra e vai gerando isso aqui. Então, olhar muito para o período de transição. E isso tudo arrebenta quê? Índices reprodutivos. Quantas vezes a gente vai em fazenda e o pessoal está assim, os índices reprodutivos estão baixos, estão ruins, a taxa de concepção é baixa, a perda embrionária é alta. Né? Olha o seu período de transição como é que está. Qual que é a frequência de cetose na fazenda? Qual que é a frequência de hipocalcemia? Qual que é a frequência de retenção de placenta? Qual que é a avaliação de score corporal em vários pontos que eu posso fazer? Então, são medidas de monitoramento que são extremamente importantes para a vaca de leite. Nossa vaca pós-parto é assim, é uma fogueira. Tá? É uma fogueira. Vocês imaginam, nossas vacas hoje, na segunda semana de lactação, estão produzindo 30 litros de leite. Então, elas estão assim, a produção de leite aumenta muito rápido. Né? E o consumo de alimento, às vezes, não acompanha esse aumento. Ou seja, o requisito nutricional é maior do que a capacidade dela de ingerir. Tá? Então, nós estamos com essa vaca aí queimando ali como uma fogueira. E aqui alguns índices, né? Então, retenção de placenta eu queria menor do que 5%, metrite menor do que 15%, mastite clínica menor do que 5%. Então, alguns índices para a gente começar a pensar. Deslocamento de abomases, 3%, assim, corre, né? Isso é demais. De cada 100 vacas, 3 deslocar abomases. E, infelizmente, até hoje, nós temos uma subnotificação dessas doenças. O deslocamento de abomases, por exemplo, é ainda uma doença subnotificada, porque muitas vezes essas vacas apresentam problemas e não são examinadas. Tá? Não são examinadas. A gente chega em fazendas aí e não tem diagnóstico, em fazendas inclusive grandes. Tá? Falta diagnóstico do que está acontecendo na fazenda. Sem diagnóstico, gente, a gente não tem como entender os fatores de risco e entender como controlar. Tá? Então, seriam alguns para a gente partir aí de alguns índices. Bom, eu queria falar um pouquinho de biossegurança. Biossegurança, nós devemos adotar na fazenda medidas para quê? Para evitar a entrada de doenças no rebanho. Para evitar a diminuição, aliás, para diminuir a disseminação daquelas que já existem dentro do rebanho. E para diminuir o impacto dessas doenças que já existem no rebanho. Quando a gente pensa em entrada de doenças no rebanho, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Compra de animais. Tá? Ou seja, eu compro animais porque eu quero crescer, ou eu compro animais porque eu quero começar uma fazenda. Mas eu não deveria estar comprando animais todo dia se a minha cria estiver boa e se a minha taxa de descarte involuntário está boa. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Pensando nessa compra de animais e na biossegurança, eu queria falar um pouquinho aqui de brucelose e tuberculose. Né? Quando eu me formei, esqueci, 38 anos atrás, 30 e poucos anos aí, né? Brucelose, nós tínhamos aí 8% dos animais positivos. Hoje nós temos 0,8%. Por que nós temos 0,8%? Por causa da vacina. A vacina foi um santo remédio para a brucela. Tá? Então a vacina passou a ser obrigatória e isso fez essa diminuição aqui. Ó. Mas tuberculose, a situação não mudou, ou até piorou. Tá? Ou até piorou. Mas eu queria mostrar o seguinte, Minas Gerais é considerado da classe C para tuberculose, ou seja, 3 a 6% das propriedades. E para brucelose, 2 a 5% das propriedades. Tá? Isso aqui parece até interessante. Você fala, não, esses são os dados do mapa de 2020, é o relatório do Plano Nacional de Controle e Erradicação de 2020. É o último dado que a gente tem do país. Tá? E aí acontece o seguinte, aqui brucela, né, só lembrando aí da transmissão via placenta, aí todo dia eu fico pensando, uma vaca brucélica, joga uma placenta dessa aqui no chão, várias vacas vêm lamber, então a chance de transmitir é alta. Agora vocês imaginam um compost barn, uma maternidade dentro do compost, isso aqui é explosivo. Vocês imaginam você pegar o trator para revirar a cama e arrastar essa placenta para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Com alguns bilhões de bactérias por grama de placenta de um animal que abortou ou que pariu, que seja brucélico. Tá? Então, vocês imaginam a disseminação de doença dentro de um compost ou dentro de um freestall, tanto que é rápido. Então, nós temos visto isso acontecer.
as vacinas são ótimas, mas não são 100%. Elas protegem em torno de 60%, vacinas de Bruxelas. Tá? E qual que é o problema ainda da vacinação? Olha aqui, em 2018, nós conseguimos vacinar 78% das bezerras. Por que não é 100%? Será que até hoje nós não conseguimos vacinar todas as bezerras em Minas Gerais? Esse número aqui é muito ruim, né? Não é possível, é uma doença que nós temos como evitar pela vacina, mas não conseguimos 100%. Bom, mas aí tem outro problema. Nós fizemos aqui, brucelose, nós fizemos em 2018 250 mil exames. Fizemos 300 mil exames de tuberculose em Minas Gerais. Aí você fala, não, ótimo, 300 mil testes de tuberculose. O problema é que nós temos 3 milhões de vacas. Nós temos 3 milhões de vacas, testamos 1/10 das vacas. Tá? Testamos 1/10, nem das vacas, porque nós, ali não é 3 milhões de vacas, eu não estou contando bezerro e novilho. Tá? Então nós fizemos 300 mil exames, nem 1/10 das vacas foram testadas. Então, como é que a gente sabe que a nossa situação é tranquila? Não é tranquila. A situação não é essa. Na verdade, nós não conhecemos a situação para essas doenças. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouco. Eu já falei da brucela arrastando aquela placenta na cama do compost. E o ventilador ligado e a vaca tossindo. Né? Então, em relação à tuberculose, nós temos uma transmissão grande também dentro dos sistemas confinados. E é isso que nós estamos vendo acontecer hoje. Tá? Então, assim, antes de fechar um gado, tenha certeza que esse gado é negativo para tuberculose e é negativo para brucelose. Tá? Senão, a gente vai ter uma explosão dessas doenças lá dentro. Ok? Bom. E aqui, um negócio interessante, o número de casos confirmados, né? E casos que foram confirmados no Ministério da Agricultura de Minas Gerais. Em 2018, nós tivemos 38 surtos, focos, né, de tuberculose, com 268 casos e 252 animais foram eliminados, foram abatidos. Será que isso é verdade mesmo? Eu acho que isso aqui é muito maior. Tá? Eu não acredito nisso. Só 35 fazendas positivas. Ou seja, isso é o que foi comunicado ao Ministério, mas nós temos muito mais casos que não são comunicados ao Ministério. Tá? Bom, continuando ainda a questão da biossegurança, eu gosto muito dessas vacas aqui. Eu acho o gado girolando fantástico, né? Mas estão acabando com a ideia de uma vaca leiteira, aplicando ocitocina nessas vacas. Não é possível que eu tenha que aplicar ocitocina para uma vaca produzir leite. Isso não pode. Nós não podemos ter essa marca nessa raça. Não podemos que ela carregue essa maldição de ter que tomar um hormônio para descer leite. Tá? As vacas girolandas, desde que bem manejadas, descem leite como uma vaca holandesa. Não tem essa dificuldade, não precisa aplicar ocitocina. Né? Então, eu acho que esse foi um mal enorme, essa introdução dessa aplicação, isso virou uma cultura. Você pode bater nessa vaca, xingar essa vaca, fazer o que você quiser, que ela desce leite com ocitocina, isso qualquer vaca faz. Tá? Mas nós não podemos permitir que isso continue. E aí, na verdade, a ocitocina, ela é transparente, mas quando a gente olha na maioria das fazendas, está cheio de sangue dentro do frasco. Né? E aí, a principal transmissão que a gente viu foi do tripanosoma, que rapidamente se espalhou para tudo quanto é lado. Mas é só tripanosoma que é transmitido por aí? Ou seja, qualquer doença que está no sangue do animal passou para o outro. O tripanosoma chamou atenção porque ele matou muita vaca. Tá? Essa aqui é uma lâmina lotada de tripanosoma, é o bicho mais bobo do mundo, ele tem um ciclo super simples, ele só se divide aqui um dividindo. Ó. Cada um se torna 2 e pronto, não depende de mais nada. Né? Então, ele é esperto para danar, ele sabe fugir da resposta imune. E nós fizemos isso. Né? Então, isso aqui é culpa nossa. Né? Até brinco, Paulo, que Deus, quando colocou o homem no mundo, falou crescer e multiplicar-vos. Mas o tripanosoma também escutou isso. Né? E ele multiplica muito fácil também. Né? E ele criou mecanismos também para ter o pedacinho dele nesse mundo. Né? Bom, o carrapato, o Staphylo aureus, todo mundo falou, opa, deixa eu achar meu espaço aqui, né? Nesse negócio. E aí a gente põe algumas doenças aqui, babesiose, anaplasmose, teiléria, né, que a gente nem fala muito, leucose, que ninguém fala. Né? Nós estamos escondendo debaixo do tapete a leucose. O mundo inteiro está fazendo isso, menos uma parte da Europa.
né? BVD e várias outras coisas. E aí, a gente sabe da transmissão pela agulha. Então, a agulha de vacinação, ninguém troca agulha na hora de fazer uma vacinação, mas as moscas também fazem essas contaminações, as moscas hematófagas. O filminho que eu tinha ali não vai rodar, eram dessas moscas, né? Então, a Stomoxis, ela faz muito bem essa transmissão também dessas doenças aí, tá? E aí é fácil da gente ver vacas desse jeito por causa de tripanosoma. Vacas magras, anêmicas, com linfonodos aumentados, com aborto, diarreia, queda na produção de leite, morte, doenças secundárias que acometem essas vacas por tripanosoma. Mas será que isso aqui também não pode ser um caso de tristeza parasitária? E esse é outro problema que nós estamos vendo, um aumento dos casos de anaplasma, principalmente, e babesiose nos confinamentos. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. E essas aí são vacas com tripanosoma. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui de todo mundo, aproveitar a oportunidade, nós temos visto o seguinte, uma necessidade grande de examinar as vacas, de fazer exame complementar, porque senão a gente não dá conta. Os sintomas, por exemplo, de tripanosoma, eu estou dando aqui só um exemplo, eles são muito inespecíficos. Eu preciso de exames complementares, muitas vezes, para definir o que é. Então a gente tem que fazer um trabalho grande de diagnóstico. Existe um diagnóstico aí na maioria das fazendas que a gente vai, e o pessoal chega e fala, a vaca está intoxicada. Mas intoxicada com o quê? Às vezes é uma indigestão, é uma acidose, é um deslocamento de abomaso, é uma tristeza parasitária e está tudo indo para a caixinha da intoxicação. O primeiro culpado é o nutricionista. O primeiro culpado hoje é a micotoxina, tá? Ou a ração que comprou de alguém, tá? Então todo dia a gente vê isso. Eu estou falando isso não é porque eu estou aqui dentro da Futura, não. É porque a gente tem visto isso acontecer todos os dias. A culpa às vezes é do silo, né? Às vezes pode ser mesmo, pode ser uma indigestão e não uma intoxicação, tá? Bom, então eu quero falar assim, precisa de diagnóstico. A gente tem visto, por exemplo, essa agulhinha de ocitocina levando muita flebite, a inflamação da veia mamária, né? E às vezes veia mamária que não tem sangue, tem pus, né? Então assim, coisas desse tipo, e aí isso aqui mata rebanho às vezes. Tá? Então precisa de examinar, precisa de fazer necrópsia, precisa de chamar o médico veterinário na fazenda para determinar por que as vacas estão adoecendo. A gente não pode continuar nessa escuridão que nós estamos em relação ao diagnóstico. Aqui um outro problema, né? A gente foi chamado nessa fazenda, no mesmo dia nós vimos lá 4 animais com esses linfonodos extremamente grandes, e na necrópsia tumores, né? Linfossarcoma, isso é leucose. Leucose enzootica bovina é um vírus. Então, se a gente está conseguindo transmitir um tripanosoma pela agulha, você imagina um vírus. Tá? Tripanosoma é desse tamanho, perto de um vírus. Tá? Então, isso aqui é seríssimo. Nós fizemos um trabalho agora com leucose. O que nós vimos? Em torno de 20% dos nossos bezerros estão positivos. Mas quando a gente chega em vacas, quanto mais velhas, maior a proporção de vacas positivas, chegando a 100% em vacas aí com 100 meses de idade, tá? Então, assim, é uma situação que não é confortável, ela ocorre na forma subclínica, ela diminui a imunidade dos animais, atrapalha a produção e reprodução, e nós não estamos de olhos fechados para isso. Quem transmite? Tudo que leva sangue de uma vaca para outra, agulha de injeção, agulha de hormônio na hora de fazer IATF, luva de palpação suja de sangue, tá? Ou seja, como é que nós vamos mudar isso? Mudança de cultura, tá? Pensar que é possível. Quando eu convido vocês aqui para partilhar uma agulha comigo, alguém topa? Quem topa partilhar uma agulha? Eu vou colher um sangue meu, depois eu colho. A mesma seringa é a mesma agulha. Eu sou o primeirão. Alguém topa, não? Ninguém topa, né? Quem que vai ser o 20º? Pode fazer a fila aí, vamos ver. E é isso que a gente faz com as vacas, tá? Aí a gente chega na tristeza parasitária. Tem transmissão pela agulha, tem transmissão pelo carrapato, tem transmissão pelas moscas, principalmente o anaplasma. A babésia é pelo carrapato, tá? Mas a mosca transmite muito bem o anaplasma. Então, qual que é a nossa... A gente conhece bem a tristeza parasitária, animais anêmicos, apáticos, às vezes ictéricos, às vezes com hemoglobinúria, eventualmente com quadros nervosos por causa de Babesia bovis, né?
E aqui o nosso problema sempre foi esse, ó. Esse aqui é um trabalho que a gente fez já no início dos anos 2000, em 2 fazendas aqui perto, e a gente observa o seguinte, ó, os nossos bezerrinhos são todos positivos sorologicamente, porque tomam colostro com anticorpos contra babésia e anaplasma. Depois, nós temos um buraco aqui no meio, em torno de 60 dias, onde a proteção colostral já acabou, e esses animais já não têm mais anticorpos. E depois eles se tornam positivos aqui de novo, em 5 meses, 6 meses de idade, às custas de doença, eles adoecem nessa fase, tá? E se tornam positivos. Então essa é a nossa história com tristeza parasitária. E aqui, ó, quando a gente observa o número de casos clínicos, a gente vai observar que está casadinho com esse buraco que nós temos nos animais soropositivos. Então esses animais não têm imunidade para tristeza, são colocados em alto desafio de carrapato e mosca, e adoecem. Então aqui é a doença. Vocês estão vendo que é o inverso. Eu encaixaria tranquilamente essa curva dentro dessa aqui. Tá? Então isso é o que nós estamos acostumados. Doença de tristeza parasitária nessa categoria. Em torno aí de 4 meses até 8 meses de idade. É onde nós estamos vendo tristeza parasitária. Tá? E nós temos que ter muito investimento para monitorar isso aqui. Porque senão a perda é alta. E outra, o gasto com medicamento é alto. Nós fizemos um trabalho, publicamos numa boa revista americana, que chama Journal of Dairy Science, com monitoramento de tristeza parasitária numa fazenda aqui perto, e fizemos qual que era a economia de antibióticos se a gente monitorasse e fizesse o diagnóstico certinho da doença. Nessa fazenda, a economia foi de $22 mil por ano, só na redução de medicação, fazendo o monitoramento dessa doença. Tá? Foi feito com lâmina, temperatura como triagem e esfregaço de sangue para saber se não era tristeza ou se era anaplasma ou babésia. E aí tratava especificamente para um ou para outro. A economia foi de $22 mil, R$110 mil hoje. Tá? E fora o que o Paulo já chamou atenção, o uso adequado de antibiótico. Tá? Porque o que nós já estamos começando a ver, assim, parece que já tem alguma resistência aqui aos antibióticos. Então nós temos que economizar essa carta aí. Mas aí a nossa pergunta, né? O que vai acontecer quando a gente tira essas vacas do campo e essas vacas vêm para cá? Quanto tempo elas vão permanecer ainda imunes aqui? Ninguém sabe. Tá? Tem trabalhos que falam em 1 ano, tem trabalho que falam em até 4 anos. Nós estamos querendo começar esse trabalho aqui, saber isso. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, ó, uma fazenda confinada no Paraná. O Paraná já tem esse modelo, né, de confinamento há muitos anos. Então, um rebanho que há muitos anos não vai a pasto. O que nós observamos lá? Vacas no fim da lactação, em torno de 42% positiva para anaplasma, 8% para babésia bigêmina e 8% para bovis. E aí no bezerrinho a mesma coisa. Nas novilhas, ó, nada. Até 14 meses não tiveram nada. Eles não sabem o que é tristeza lá em bezerro, é 0. Tá? Aí o que acontece? Como só uma parte das vacas são positivas, aqui no início da lactação, só 25% delas positivas. Aí o que acontece? Quando uma adoece por uma imunossupressão e tem, por exemplo, mosca, ou elas passam por uma vacinação, daí 2 semanas a gente começa a ver um tanto de vaca doente. Tá? E essa situação, gente, possivelmente é a situação que nós vamos enfrentar, ou já estamos enfrentando aqui. Tá? Em pouco tempo nós vamos ver isso acontecer. E nesse caso aqui, todos os animais doentes que nós pegamos nessa fazenda era por anaplasma, tá? Que tem a transmissão muito boa pela mosca. A babésia não é transmitida pela mosca, apenas pelo carrapato. Tá? Aqui é uma fazenda nossa, né, também com confinamento, aqui perto também da região. E o que a gente já observa lá? 66% das vacas positivas. E olha que legal, 66% dos recém-nascidos positivos. Positivos que eu falo com anticorpo. Por quê? Porque tomaram colostro de vacas positivas, que tinha anticorpo contra a tristeza parasitária. Tá? Então essa é uma situação confortável. Só que mesmo assim tem aquele buraco e os animais adoecem aqui em torno dos 4 meses até os 8 meses de idade. Ok? Bom, e aqui uma fazenda que a gente visitou semana passada, né, último, que faz uma coisa interessante, solta as vacas no pasto durante o período seco.
Então, de 60 até 30 dias pré-parto, elas vão para o pasto, tá? Para quê? Para tentar manter essa imunidade, pegar um carrapatinho e tal, e tentar manter essa imunidade durante a próxima lactação, né? É uma estratégia. Qual que seria outra estratégia? Vacina. Tem 15 anos que nós estamos tentando desenvolver uma vacina, já pelejamos com ela. Esse ano nós estamos levando mais uma para o campo, e se Deus quiser ela vai dar certo, porque nós já estamos na fase 3 dela, já é uma fase de ir para o campo. Mas daí até virar um produto, tem um queijo e uma rapadura. Mas eu achei interessante isso aqui, tá? Bom, e por fim, uma coisa que eu queria destacar aqui é a questão da acidose rumenal subclínica. Eu acho que o Paulo já falou bastante sobre isso aqui, né? Mas ainda é uma coisa muito atual, muito atual. Por que ela é muito atual? Nós levamos as vacas para o barracão, as vacas aumentaram a produção de leite, nós estamos com 30 litros, queremos 32, 35 e estamos apertando as vacas. Nós temos hoje qualidades de silagem muito melhor do que nós tínhamos, com amido muito mais alto na silagem. Nós temos hoje a automotriz que esmaga o grão. Então a digestibilidade desse amido aumentou, tá? Nós temos milho grão úmido, que aumenta muito a digestibilidade. Então, assim, nós temos vários fatores que somados podem estar levando ao aumento desses problemas. E além disso, nós temos uma genética boa, os animais são capazes de produzir leite. Então a gente acaba apertando um pouquinho mais. Eu estou falando aqui de dieta, mas nós temos que pensar ainda que a dieta que a gente faz no computador não é que chega na boca ou no rumen da vaca, tá? Então nós temos seleção, nós temos misturas mal feitas ou excesso de mistura, tá? Tamanho de partícula pequeno, falta de fibra efetiva, os aditivos que o Paulo falou muito bem aqui, a utilização ou não deles. Então nós temos muitos fatores que podem influenciar isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, isso tudo é muito atual, tá? Essas fotos aqui são da semana passada. Então, um animal com uma diarreia amarelada, não mediu o pH dessas fezes, mas devia estar baixo, tá? Mas esse é o pH de rumen dessa vaca. E não era uma vaca só com esse pH de rumen, tá? Eu não queria essa vaca com esse pH de rumen. pH de rumen 6,2 seria bem interessante, tá? Mas várias vacas com fezes com essa qualidade, com pH de rumen 5,6, 5,5, não é desejado, tá? Oi? Arrebenta com a vaca. E esse animal tem que viver 5 crias, né, Paulo? Então, esse é um problema. E aqui o suco de rumen é uma sedimentação rápida e praticamente sem fibra, tá? Então, a gente começa a pensar nesse problema. Qual que é o problema da acidose rumenal subclínica? O que o produtor consegue enxergar é a diarreia, as fezes amolecidas, uma frequência maior de timpanismo, muitas vezes, inclusive, timpanismo espumoso, o consumo irregular, a vaca, o consumo fica irregular, e se o consumo fica irregular, a produção de leite também fica irregular, né? É isso que ele vai ver. E, teoricamente, baixa gordura no leite, às vezes uma inversão entre gordura e proteína. Mas, a longo prazo, ou a médio prazo, nós temos vários problemas. Essa vaca pode desenvolver uma ruminite, a partir da ruminite um abscesso hepático, a partir do abscesso hepático, abscessos pulmonares, às vezes trombose de veia cava caudal. Tem vacas que apresentam perda de sangue pela narina e caem dura em cima daquela poça de sangue, né? E ninguém correlaciona isso com o rumen, mas isso ocorre muitas vezes correlacionado com o rumen, tá? Com a saúde de rumen. Polencefalomalácia, que é mais frequente, a gente vê em confinamentos de boi, né? Relacionados à diminuição da produção de vitamina B1 pelas bactérias do rumen. A cetose, mas se essa vaca está comendo uma dieta muito rica em concentrado, mas tem cetose? Tem cetose porque o consumo é irregular. Então ela passa mal hoje, ela não come. Então amanhã ela mobiliza gordura. Tá? Então se aumenta a chance de ter cetose também. Então, e aí por fim, deslocamento de abomáceo. Vocês estão vendo que nós voltamos no deslocamento de abomáceo. Quando tudo dá errado no período de transição de uma vaca de leite, ela desloca abomáceo. Deslocamento de abomáceo, gente, é uma marca, é uma afecção que está me falando o seguinte: olha, o seu período de transição não está legal. Olha para suas vacas pré-parto e olha o que está acontecendo lá. O consumo delas não está bom, tem alguma doença no pré-parto, a dieta lá não está adequada, a transição do pré-parto para o pós-parto não está boa, tá? Então, o deslocamento de abomáceo é um ótimo preditor, né? Quando a gente estuda doenças de pós-parto, metria, deslocamento de abomáceo, hipocalcemia, cetose,
a gente observa que o principal preditor é consumo no pré-parto. Vacas que diminuem muito o consumo no pré-parto adoecem no pós-parto. A gente fala que vacas diminuem em torno de 30% do consumo no pré-parto, mas isso não é verdade para todas. Algumas não diminuem, algumas diminuem 50%, outras diminuem 10%. Essa que diminui 50%, ela tem problema. Tá? Essa vaca deve ser olhada. Entenderam? Então a gente tem que olhar para isso tudo aí ao mesmo tempo. E é isso tudo aí que a gente já falou, né? Mas assim, eu acho que nós estamos com um gadão, nós estamos com uma Ferrari aí na mão, né? E temos que pensar como que nós vamos fazer essa dieta para essas vacas serem longevas, terem saúde. Então isso é o que nós temos que pensar. E aquilo que a gente falou, a gente melhorou geneticamente os animais, nós demos mais conforto, nós estamos produzindo volumoso de qualidade, né? Silagens aí chegando a 35% de amido na silagem, né? Então assim, produtos muito bons que nós estamos utilizando, né? Esmagando o grão, a gente não vê mais grão de milho inteiro na silagem, tem silagem que você olha, você não sabe onde está o grão, fala, a silagem não tem grão não, você vai medir o amido, ela tem 35% de amido, tá? Usando milho úmido, e então nós temos que pensar nisso, atender os requerimentos nutricionais, preservando a saúde do rumen e das vacas, tá? Então é isso que é a ideia, né? Então, será que essas fezes estão boas, né? Amareladas desse jeito aqui, né? Cheio de amido que está passando sem ser digerido, então isso não está legal. Bom, e por fim, a gente pensa o seguinte, dentro de um conceito bem moderno de saúde, que é o conceito nosso de saúde única, onde a saúde humana está intimamente ligada à saúde dos animais, à saúde do ambiente, quando a gente olha para dentro da fazenda também, nós podemos usar esse mesmo conceito da saúde única e pensar o seguinte, que nós temos que ter programas de saúde dentro da fazenda. Qual que é o meu programa de saúde para o período de transição? Qual que é o meu programa de saúde para casco? Qual que é o meu programa de saúde para minha criação de bezerro? Qual que é o meu programa de saúde para saúde da glândula mamária? Tá? Qual que é o meu programa de saúde em relação à limpeza, desinfecção, ao manejo dos dejetos que eu tenho dentro da fazenda? Qual que é o meu manejo, qual que é o meu programa de saúde para aquisição de animais? Então eu tenho que ter isso bem estabelecido. E quem é que faz tudo isso? Pessoas, não adianta. Se a gente não fizer treinamento, gestão de pessoas dentro da fazenda, nós não vamos achar as pessoas prontas para trabalhar. Tem certeza disso, nós não vamos encontrar pessoas prontas. Nós temos que olhar para as pessoas com outro olhar. Tá? Aquela ideia antiga que a gente tinha de encontrar como é que a gente chamava? Um retireiro, né? Isso aí pode esquecer, é tanta novidade, é tanta implementação de coisa que nós temos que fazer dentro da fazenda, de novos protocolos, que nós vamos ter que formar essas pessoas. Então, acho que esse é o maior desafio nosso, né? Eu, como veterinário, hoje trabalho muito pouco com vaca. Eu fico doido para ir para a roça para botar a mão nas vacas, examinar a vaca e tal, mas a gente trabalha muito mais com gente. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar. E pensar em monitorar a sanidade. Tem que ter índices, tem que monitorar, tem que ter diagnóstico, senão a gente não vai a lugar nenhum. Muito obrigado.